Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, habitação. Vamos tentar entender um pouquinho a problemática da habitação no município de Guarulhos, ver os pontos positivos, os pontos a melhorar, os pontos que ainda carecem de atenção, enfim, falar um pouquinho de habitação aqui em Guarulhos. Para o programa de hoje, eu recebo o secretário de Habitação da cidade, secretário municipal Orlando Fantasini. Olá, secretário. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também recebo aqui, representando a Câmara dos Vereadores de Guarulhos, pastor Anistaldo, vereador do PSB. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro. É um prazer estar aqui. Agradecemos pelo convite para nós falarmos aqui de um tema tão importante quanto a habitação. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre um pouquinho do orçamento da pasta, Orlando. Qual é o orçamento da pasta para este ano, de 2013, da habitação? O orçamento total da pasta é de 121 milhões de reais, sendo que desses 121 milhões de reais, 31 milhões são recursos próprios, ou seja, recursos do próprio município, e 90 milhões de recursos de repasse exclusivamente do governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento. Boa parcela desses 31 milhões de recursos próprios é para cobrir a folha e despesas correntes. Então, o valor de investimento, infelizmente, ainda não é tão grande quanto nós gostaríamos que fosse. Há repasse também do governo estadual? Não, só do governo federal. E esse orçamento deste ano já foi gasto alguma parte em alguma coisa? Sim, sem dúvida. Nós já gastamos parte dos recursos com folha de pagamento, com aquisição de material de construção e também em contrapartida em algumas obras que estão em andamento. Além disso, a gente faz o pagamento sistemático do auxílio moradia nas áreas onde nós estamos fazendo urbanização de favela. Esse nós vamos entender um pouquinho mais para frente, auxílio moradia e os programas habitacionais da cidade. Vereador, como é que o senhor vê hoje a questão da habitação em Guarulhos? O senhor que é vereador, foi bem eleito, circula pela cidade, como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, Leandro, quando a gente fala de habitação, a gente fala de um anseio da população no âmbito geral, né? Não é só uma questão de Guarulhos. Habitação, eu estava até vendo uma pesquisa que é um dos maiores anseios da população brasileira, dentre outros anseios que a população tem. Então, quando nós falamos de habitação, em especial no nosso município, nós falamos que é um anseio por parte daqueles que ainda não têm uma moradia digna, que moram em locais que às vezes não são dignos de ser habitado. E, como vereador, nós vemos ainda que o nosso município, sem sombra de dúvida, tende muito a melhorar. Mas acredito que o governo do nosso município tem essa preocupação quanto à habitação no nosso município e, com certeza, vamos trabalhar para isso e estamos aqui, como legislador, cooperando para que a questão habitação no nosso município ela tenha um respaldo e seja valorizado pela população. Com certeza. Secretário, é verdade que esse ano houve um repasse maior de verba do governo federal, 3 milhões a mais do governo das cidades, por causa de superávit, é isso? Não sei te responder com exatidão, né? Mas houve um repasse maior. Entretanto, esse valor não é um valor que vai possibilitar que a gente possa solucionar todos os problemas habitacionais. Porque com a pergunta eu queria chegar no que a gente leu aqui em alguns jornais da cidade, que desses 3 milhões, 2 milhões teriam saído, um para ir para o cerimonial, outro para ir para assessoria jurídica. Então, o orçamento da cidade ele tem que ser dinâmico. Então, se nesse momento eu não vou utilizar determinado recurso em razão de algum contrato que esteja paralisado, e eu tenho alguns contratos paralisados, não é justo que outras áreas sofram no município por não ter, naquele momento, o recurso. Então, o governo faz, habitualmente, o remanejamento de verba. A saída do recurso não quer dizer que ela não retornará. Ele retornará no momento oportuno que nós, da habitação, iremos necessitar para fazer uso. Então, o fato de ter sido deslocado para uma ou outra secretaria, isso não é um problema que vá vir a atrapalhar o desenvolvimento da política habitacional na cidade.
Eu li no site da própria Secretaria de Habitação, da Prefeitura de Guarulhos, aliás, fica aí para você também, se você quiser acessar, guarulhos.sp.gov.br, procure lá em Secretarias de Habitação, porque há os estudos sobre habitação em Guarulhos, como mais informação, né, como uma informação melhor, se você pode ter. Aqui o programa ele é curto, tem 1 hora de duração, então a gente vai fazer um recorte da habitação na cidade. Mas você pode acessar lá, que tem o programa, todo estudo certinho da habitação em Guarulhos, bastante interessante para você. E lá a gente leu que são 53 mil casas, unidades habitacionais de déficit na cidade, é isso mesmo? Tem que ter uma leitura muito focada, né? Porque nós temos 2 tipos de déficit, né? Nós temos as famílias com o déficit habitacional, que são famílias que não têm unidades habitacionais efetivamente, e você tem o déficit qualitativo. Então, a soma dos dois, quer dizer, o déficit na cidade, hoje, aproximadamente, em torno de 30 mil unidades habitacionais. O qualitativo, ele chega a um número aproximadamente de 20 mil unidades, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha unidade habitacional. Ela já tem a unidade, só que a unidade dela carece ainda de uma qualidade, né? Ou seja, de acabamentos, ela ainda é muito rústica. Tá? Mas entra na parte de regularização também, essas 20 mil não, né? Não, são questões diferenciadas. Ok. Vereador, para você, o crescimento da cidade de Guarulhos, que hoje é muito grande, tem mais de 1.200.000 habitantes, contribui para que se tenha problemas habitacionais na cidade? Porque o crescimento da população é muito grande e muito desordenado, né? Sem sombra de dúvida, Leandro. Quanto mais cresce a população, logicamente, vamos ter essa problemática na questão habitação, né? Se bem lembrando, Leandro, que na habitação existem alguns programas, né, que estão em evidência, que nós conhecemos no nosso município e entendemos que, através desses programas, será alcançado estas famílias que ainda moram em situação precária no nosso município. Mas, sem sombra de dúvida, o crescimento do município, né, e até um crescimento assustador, né, porque hoje nós temos em torno de 1.300.000 habitantes. É uma causa também do problema habitacional no nosso município. Cerca de 1.300.000, só para a gente ter uma ideia, dados do IBGE do último censo de 2010, colocam 20 mil nascimentos por ano, né? Os que são registrados, claro. Então, 20 mil bebês todo ano na cidade é bastante gente. E Guarulhos é o 12º município mais populoso do país. E é uma coisa que contribui também, principalmente para a questão da habitação, para a dificuldade de se encontrar moradia para todo mundo. Como é que esse déficit habitacional tem sido resolvido aqui na cidade, Orlando? Então, Leandro, eu acho que seria extremamente importante a gente fazer um resgate histórico, né? Claro. A cidade de Guarulhos nunca contou com uma política habitacional. Quer dizer, a política habitacional da década de 60, 70 foi distribuição de madeirite, né? Você tinha um conjunto amplo de empresas que estavam se situando na cidade, que precisavam de mão de obra não qualificada, e muita gente vinha para a cidade, e essa mão de obra não qualificada era absorvida e, como o salário era extremamente baixo, as famílias procuravam morar justamente próximo dessas empresas. Então, um caso característico é a cidade industrial satélite de Cumbica, que até hoje ainda nós temos algumas ruas que são ocupadas, né, por moradias. Bom, só para a gente deixar claro, são ruas de asfalto mesmo, tomou a rua, né? Não, são sem pavimentação, né? São ruas que a gente não conseguiu... É porque haviam ruas que foram tomadas, mesmo asfaltadas, pela população, ali em Cumbica. Então nós, a partir de 1986, começou-se todo um processo de um trabalho de organização da sociedade no sentido de construir uma política pública. Em 1986 é votada a primeira lei no município, da concessão do direito real de uso, principalmente para as famílias que moravam em áreas públicas, para não sofrer a problemática da sistemática ameaça de serem despejados. E de lá para cá vem num processo crescendo de organização da sociedade. Guarulhos chegou a ser a 4ª cidade do país em número de favelas, só perdíamos, né, infelizmente, para São Paulo, Rio e Recife, depois era Guarulhos, mas com o governo do prefeito Eloy Petá iniciou-se um processo diferenciado de construção de política pública. E, em 2003, é instituída a Secretaria de Habitação, que até hoje existe, com a finalidade específica de habitação. É recente a Secretaria de Habitação, então. Se você levar em conta a história da cidade, é muito recente, né? Com o objetivo específico de dar conta da política habitacional de interesse social, que sempre foi o grande problema aqui da cidade. Bom, de lá para cá,
O governo do presidente Lula também edita, né, um fato inédito na nossa história, que é o programa Minha Casa Minha Vida, onde privilegia o atendimento habitacional para famílias com renda 0 até 3 salários mínimos, né, que é o programa Minha Casa Minha Vida. E isso vem ajudando e vem alavancando, principalmente aqui em Guarulhos, a gente poder fazer a redução desse déficit habitacional. Hoje, nós não temos mais a quantidade de favelas que tínhamos no passado, saímos do ranking da 4ª cidade em maior número de favelas e temos dado resposta significativa, né, principalmente agora na administração do prefeito Sebastião Almeida, porque a política habitacional de interesse social é uma das prioridades do governo dele e a gente tem respondido à altura no sentido de solucionar a problemática habitacional no município. Para ter uma ideia, nós estamos com um processo de urbanização de várias favelas na cidade, favelas extremamente históricas e importantes, e também o programa Minha Casa Minha Vida, onde nós já temos hoje mais de 6.000 unidades contratadas, estão em construção, que vai ajudar na redução significativa desse déficit habitacional. A gente vai passar aí por partes na urbanização de favelas, no Minha Casa Minha Vida. Antes, queria ouvir do pastor. Acredito que o senhor, como pastor, tem alguns trabalhos sociais, né, vereador? O senhor tem ouvido da população que vem reclamar para o senhor de falta de moradia, que tem dificuldade para encontrar um lugar para morar? O senhor tem ouvido da população isso, não? Sem sombra de dúvida. Como você bem frisou, como pastor, a gente tem também a missão de visita, né, aos membros da igreja. E essas visitas são nas mais diversas localidades do nosso município. E a gente presencia, a gente vê, né, a dificuldade de moradia em certos lugares. E o anseio também destas pessoas por ter um lugar melhor, mais digno para se morar e um lugar mais decente para se morar. Sem sombra de dúvida, Leandro, o anseio de quem não tem uma moradia digna é extremamente por sair daquele local, por ter um programa que lhe alcance e ele possa ter uma moradia mais digna, né? Nós entendemos esse anseio da população, mas volto a frisar aqui. Este é um dos problemas sociais, não só de Guarulhos, é um problema social do país, mas com muito afinco por parte dos governantes, com certeza há condições de se melhorar essa situação e esse déficit, com certeza, cair bastante. E como é que o senhor tenta acalmar esses cidadãos que o procuram? O senhor diz exatamente isso? Olha, os programas estão sendo executados, calma que você vai ser contemplado. Na verdade, nós temos informação, né, dos programas que estão em andamento no município e como legislador, a gente tem que informar a precisão para o munícipe, né? Nós entendemos os programas que estão em andamento e o que nós passamos para ele é que, sem sombra de dúvida, o governo está trabalhando para isso e nós, como os legisladores, estamos trabalhando. E o que vier de projeto aqui que atenda essa necessidade da população, nós vamos estar com muito afinco trabalhando para que isso seja aprovado e atenda às necessidades da população. É uma situação bastante delicada, com certeza. Quero lembrar você que pode participar do programa com a gente. Mande o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande as sugestões de temas que você gostaria de ver discutidos aqui no nosso programa, no nosso bate-papo, na nossa mesa redonda. Até porque a população já tem participado, já fizemos programas sobre moradores de rua aqui, sugestão de um internauta que estava assistindo pela internet o programa Câmara em Pauta. Respondemos pergunta aqui no ar também, que mandaram via Facebook, via redes sociais. Mas mande também o seu e-mail para a gente e participe, porque o programa é feito para você. A gente vai fazer uma pequena pausa. No retorno do intervalo, vamos falar sobre a formação de favelas na cidade de Guarulhos. Até já! A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais.
Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Hoje o tema é habitação. Recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de habitação, Orlando Fantazini, e o vereador Pastor Anistaldo, do PSB. Fala um pouquinho sobre a formação de favelas, secretário. Guarulhos, como é o segundo município do estado de São Paulo, a oitava economia do país, acaba sofrendo um pouco com esse problema. Por que as favelas se formam em Guarulhos? Não, porque elas se formavam, né? Felizmente de 2000... E continuam se formando algumas, né? Não, ainda não. Felizmente não. De 2000 para cá, há uma política de contenção, né? E o processo que tem sido feito é um processo de urbanização das áreas de favela. Elas se formavam justamente porque Guarulhos está no eixo Rio-São Paulo e no nas São Paulo-Minas. O centro industrial do estado de São Paulo sempre foi focado nas empresas montadoras de veículos, São Bernardo, Santo André, o ABC, e lá sempre houve uma absorção de mão de obra qualificada. Entretanto, as empresas que forneciam, né, peças e acessórios, elas começam a se instalar nessa região de Guarulhos e não absorvem mão de obra qualificada. Então, as pessoas que vêm das mais diversas partes do estado, do Brasil, começam a se fixar aqui na cidade porque encontravam a possibilidade de trabalhar sem uma qualificação profissional. E aí a dificuldade de aluguel, a cidade não era uma cidade pujante, não tinha grandes estruturas, começam a se formar as favelas no entorno das indústrias. Então, se nós analisarmos onde estão localizadas a maior parte das favelas na cidade de Guarulhos, as mais antigas, nós vamos encontrar no Itapejica e na cidade industrial satélite de Cumbica. Por quê? Porque lá estavam localizadas as empresas, né? Então, tanto a favela do Vila Flora, São Rafael, a favela do São Judas, na cidade industrial satélite de Cumbica, todas elas se formam no entorno dessas empresas porque os trabalhadores, com as dificuldades que têm salarial e também de encontrar e poder pagar aluguel, vão fazendo seus barracos. E o município ele não tem uma política habitacional naquele período, né? Então, um pouco de contenção, ao contrário, né? Se utilizou muito naquela época essa questão das favelas como uma questão meramente eleitoral, né? E que isso possibilitou e disseminou. Quando você fala que ainda há formação de favelas na cidade, o que nós vemos hoje são tentativas sistemáticas de ocupação de áreas, né? E não áreas públicas, áreas particulares. E que tem tido uma resposta, né, no sentido da contenção, de impossibilitar que essas áreas sejam ocupadas. Aí você vai dizer para mim, mas tem algumas áreas aí que estão expandindo as favelas. Isso é fato, mas não são novas favelas. Há uma tentativa de expansão e que a gente faz todo um trabalho no sentido de conter, né? E geralmente essa expansão se dá nas famílias que o filho vai casar, a filha vai casar e o pai ainda não tem a condição de comprar um lote nem para ele. Então ele vai ampliando os barraquinhos ali na favela e dá a impressão de que novas favelas estão surgindo na cidade. Mas não estão surgindo novas favelas na cidade. Só para a gente entender um pouquinho mais da questão da formação. O senhor acha que com a saída de algumas indústrias desse eixo que o senhor citou, principalmente do ABC, algumas que foram para o Nordeste, tem incentivos fiscais, contribuiu para agravar a questão? Porque aí você tinha uma pessoa que era empregada, ganhava uma renda pequena que fosse, conseguia pagar o seu aluguel, sem a indústria, ele não conseguiu voltar para o estado de origem e aí ficou desempregado. Também foi uma questão que deve ter agravado um pouquinho ou não? Não, ao contrário, né? Quando começa-se uma política de descentralização, né, do setor do parque industrial do país, você reduz a migração interna, né? É óbvio que é natural de qualquer ser humano de buscar melhora da sua qualidade de vida, né? Então as pessoas, como não havia uma política no país de descentralização da produção, né, dos parques produtivos, as pessoas que estavam no Norte e Nordeste, para ter uma melhor condição de vida, vinham para os centros onde você tinha as melhores condições de trabalho. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, a região sul do país. Mudando a política, as pessoas começam a se fixar. E é interessante se a gente notar que com o programa do Bolsa Família, as pessoas têm se mantido cada vez mais nas suas regiões, né, porque elas encontram também um apoio do Estado que não tinham no passado. Quer dizer, ou se você quiser ser atendido por algum programa social, você tinha que estar no eixo sul-sudeste. Caso contrário, você não tinha atendimento em programas sociais.
A melhora na situação econômica do país também ajuda a reduzir o déficit habitacional. Então, você tem vários fatores, né, que contribuem no sentido de que você vem sistematicamente reduzindo a problemática. A saída das empresas para o Norte e Nordeste, ela contribui na perspectiva de não chegada de novos migrantes, então você não amplia o número de favelas e também não amplia o déficit habitacional, que é um outro dado importante. O pastor Anistal estava me falando aqui de uma pesquisa que ele viu, que eu acho que é interessante, que se ele tiver a oportunidade de falar, e gradativamente nós vamos avançando, né, nesse sentido. Redução da favela, em razão da melhora do poder econômico das pessoas e da descentralização. Quer dizer, o Estado se faz presente não só numa parte do território nacional, ele se faz presente em todo o território nacional, levando políticas públicas, né, e fazendo com que as pessoas se fixem nas suas próprias regiões. Perfeito. Vereador, o secretário disse aqui com propriedade sobre o aumento das famílias, né, que é a condição aí, talvez principal para que as favelas se expandam. O senhor, enquanto pastor, dá algum tipo de instrução para as famílias conterem, de repente, os filhos? Dá algum tipo de instrução social nesse sentido, principalmente para os mais carentes? Sem sombra de dúvida, a missão do pastor, ela não só é no âmbito espiritual, né? Ela é também uma missão no âmbito literal e no âmbito familiar. É óbvio que a gente orienta as pessoas em todos os sentidos quando necessário. Mas eu queria aqui, Leandro, pegar um pontozinho aqui que o secretário falou. Claro. A gente, como pastor, a gente convive no dia a dia com as pessoas. E por muitas ocasiões a gente está lá junto com eles, né? No lar dele, no local onde é considerado a favela, aonde ele fez a casa dele, né? E ali ele está morando. E a gente ouve testemunhos, a gente ouve dessas pessoas aquilo que ele fala, por que ele foi e chegou a morar naquela localidade. E muitos deles a gente ouve, até nos comove, por conta da condição. Eles migraram de outros locais, vieram em busca de emprego, de uma melhoria de vida, e a princípio não conseguiram aquele emprego, ficaram frustrados por conta de que não conseguiram a tempo hábil, né? E a maneira mais fácil deles se instalar era justamente formando o barraco naquela localidade, e por isso acabou morando ali. Mas, sem sombra de dúvida, o anseio de muitas pessoas que estão morando ali não era estarem naquela localidade. É o anseio de uma moradia digna, de estar morando num local melhor, né? E que satisfaça a sua necessidade e de sua família. Mas, assim, sem sombra de dúvida, o que nós passamos para ele é o alento de que, com luta, com certeza, ele vai conseguir sair daquela situação, até porque muitos, Leandro, moram em condições subhumanas, e nós vemos isto de perto. É uma situação bastante complicada. Secretária, o senhor falou da ocupação de terrenos particulares e públicos. Quero saber, público tem hoje algum terreno ocupado aqui, irregularmente? Não, a maioria das áreas ocupadas na cidade são áreas desafetadas, né, para fins habitacionais, né, onde nós estamos fazendo as ações de urbanização. Há tentativas, é óbvio, constantes de ocupação de áreas públicas, né? Mas a prefeitura atenta, tem tomado as medidas no sentido de impedir, até porque a ocupação de áreas leva sistematicamente a ações do Ministério Público contra a administração pública. Então, nós temos zelado pelo patrimônio público, é obrigação do município zelar pelo patrimônio público. Agora, sempre vai haver tentativas, né? E obviamente que o poder público sempre vai ter que dar resposta, seja na esfera pública ou na esfera privada. E que ações vocês têm tomado para conter tanto a expansão das favelas como impedir que essas pessoas ocupem um terreno público? Então, cada vez que nós tomamos conhecimento, né, da ocupação de uma área pública, o jurídico é acionado e, junto com a guarda municipal, notificam as famílias, dando prazo para que elas desocupem de forma espontânea. Em não havendo a desocupação, a prefeitura é obrigada a fazer o despejo daquelas famílias. E nos terrenos particulares, a prefeitura também tem intermediado algumas negociações com proprietários para as pessoas que já ocupam aquele terreno de ter o lote regularizado, ter a regularização fundiária para que possa receber asfalto, luz, água, esgoto. A prefeitura tem feito essa intermediação? Sem dúvida, e muito. O prefeito Almeida tem se desdobrado no sentido
de impossibilitar que reintegrações de posse sejam cumpridas no município. Então, eu vou citar aqui um exemplo, o Jardim das Oliveiras, que aproximadamente 1.200 famílias... Esse é chamado case de sucesso, né? Deu certo. Seriam despejadas e foi feito todo um trabalho com a Secretaria de Assuntos Jurídicos e o empenho pessoal do prefeito no sentido de compor um acordo. As famílias, infelizmente, a desinformação que possibilita que os espertos de plantão ludibriem as pessoas de boa fé. As pessoas vendem o que não é propriedade delas e depois ela acaba tendo que comprar de novo aquilo que ela já pagou, porque ela comprou de quem não era dono. Outra ação que nós estamos desenvolvendo, né, a prefeitura, é o Anita Garibaldi, que é uma ocupação, a última ocupação que houve antes do governo do PT, foi em 2000 que eles fizeram uma ocupação. O prefeito Eloy Petá foi eleito em 2000, quando ele assume, já assume com essa ocupação em andamento. São mais de 1.960 famílias, aproximadamente, que ocupam uma área. O proprietário já tem uma ação de reintegração de posse e nós estamos construindo um diálogo na perspectiva de que as famílias que lá ocuparam possam comprar. O Vermelhão, né, você fala de case, mas o primeiro case mesmo é o Vermelhão, que também acabou dando um bom resultado. Aproximadamente 600 famílias seriam despejadas. Foi realizado um acordo, criada uma associação. Essa associação comprou a área, né, quitou a área, e agora nós estamos num processo de regularização fundiária. Quer dizer, qual é o objetivo, né? O primeiro objetivo é que todas as pessoas possam ter moradia digna, né? Possam ter o seu terreno e sua casa, né? Ali, lógico, pelo menos onde já estão. Ou, se não é possível, nós temos outros casos que nós estamos negociando, que estão ocupando uma área que não vai ser possível a permanência delas, mas elas vão ser realocadas para o Minha Casa Minha Vida. E onde elas estão ocupando será construído também Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a verticalização, né, hoje, nos grandes centros, é uma saída porque... É um mal necessário. O metro quadrado é muito caro. Você não tem mais condições de fazer um loteamento horizontal. Quer dizer, então, resolve-se o problema habitacional verticalizando. Então, há um conjunto imenso de ações sendo desenvolvidas na cidade nessa perspectiva, né? E o prefeito Almeida ainda acabou assumindo, herdando problemas, não da administração, mas herdando problemas de disputas judiciais, né? E todos nós sabemos aqui que uma disputa judicial não é em 6 meses que se resolve, principalmente no que diz respeito à questão fundiária. Quando as sentenças finais saem, com trânsito em julgado, sai justamente no governo do prefeito Sebastião Almeida. Então, toda uma luta, né, de 10, 15 anos de processos judiciais tem desembocado, infelizmente, tudo na gestão do prefeito Almeida, mas que com muita competência tem dado conta de solucionar e impedir que um conjunto de famílias sejam despejadas. Rapidamente, secretário, antes da gente fazer mais uma pausa aqui no programa, só para que a gente não perca o gancho das favelas, queria que você dissesse rapidamente como está a situação de algumas comunidades aqui em Guarulhos. Ratsuta, São Rafael, Presidente Dutra, a questão do sítio São Francisco, que eu acho até um pouco mais complicada, são essas, basicamente. Então, Ratsuta, há um termo o Ministério Público determina, né, e há uma obrigação do município em cumprir uma decisão de realocar todas as famílias que estão lá dentro para um outro local. Essas famílias serão realocadas, já foram todas cadastradas, e só as cadastradas, porque também tem, né, infelizmente, nesse meio, tem os espertos de plantão que, quando sabem que vai haver um benefício, eles vão lá e constroem um barraquinho também para pegar algum benefício. Então, as famílias cadastradas serão realocadas para o condomínio no Lavras, que está em construção. O conjunto habitacional, O conjunto né? habitacional do Lavras, que já está em construção. Então, nós temos a solução para essa área. O São Rafael, nós contratamos a urbanização da favela, com projeto aprovado, com recurso da Caixa. Entretanto, tivemos um problema com a empresa. E esse problema com a empresa, né, levou-nos a uma rescisão unilateral, né, uma vez que, na execução do contrato, a empresa buscava executar o contrato da forma dela e não da forma que foi contratada. Então, nós tivemos que chegar à rescisão, superado agora todos os problemas legais, né?
Vamos fazer uma nova licitação. Eu digo vamos, é a prefeitura, porque a competência da licitação não é da Secretaria de Habitação, mas da Secretaria de Obras, que vai licitar e vai contratar uma nova empresa, né, e vamos retomar a obra. O presidente Dutra, o que seria o presidente Dutra? Porque tem várias questões do presidente Dutra especificamente. Seria o Coxo Velho? Isso, basicamente isso. O pessoal do Coxo Velho estava sendo retirado já, né? Das margens do rio. Uma parte já foi para o conjunto Maria Clara e outra parte para o Bondança, né? E uma outra parte será realocada para um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Se você me perguntar qual, eu não sei, porque isso tudo nós vamos ter que negociar com a Caixa Econômica Federal, mas isso já está acertado. Uma outra parte irá para o conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. E o outro bairro, além desse... Sítio São Francisco? O Sítio São Francisco é uma urbanização do governo do estado de São Paulo. A área do Sítio São Francisco é propriedade do governo estadual e o governo do estado ele tem que fazer uma regularização daquela área. Então, o CDHU tem apresentado, né, um projeto de urbanização. Obviamente, tem tido alguns conflitos, porque em todo o processo de urbanização você acaba não atendendo a expectativa de todas as pessoas. Quem mora numa casa térrea reluta e muito para sair do térreo para ir para o apartamento, né? E as pessoas dizem, mas por que eu tenho que sair? Bom, porque na área, quando ela é uma ocupação, você não respeita o tamanho do viário. O lote, ele tem lote de 50 metros, de 60 metros, e a hora que você vai urbanizar, você tem que fazer a urbanização dentro do processo legal. E aí você tem que abrir viário, né, com o tamanho mínimo, o lote mínimo é de tanto e tal. E aí não cabe todas as pessoas que estão na área, elas não comportarão mais. Então você tem que verticalizar. E para verticalizar, você tem que realocar as famílias para poder fazer essa verticalização. Mas é um processo que a prefeitura vem acompanhando, a gente vem mantendo um diálogo, né, junto à CDHU. Obviamente, há setores extremamente satisfeitos, porque sabem que vão agora morar no local com rede de água, rede de esgoto, pavimentação, com todos os benefícios. E outros estão insatisfeitos porque não vão poder mais continuar morando numa casa térrea e vão ter que desocupar a área. Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa, então, no Câmara em Pauta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais habitação para você. Até já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre habitação na cidade de Guarulhos e recebendo aqui no programa o secretário municipal de habitação, Orlando Fantasini, e o vereador Pastor Anistaldo, do PSB. Antes de entrarmos nos programas habitacionais propriamente ditos aqui na cidade, vereador, eu queria ouvir do senhor. O senhor disse que leu uma pesquisa a respeito de habitação aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor se informou aí. Na verdade, essa pesquisa é a pesquisa do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, com base em dados do IBGE. E diz que caiu o déficit habitacional no país em 12%. E isso acaba sendo animador. Eu estava até comentando aqui com o secretário, porque quando a gente fala de queda de déficit a nível nacional, obviamente Guarulhos está incluso também. Então isso nos traz uma animação, né, até por conta de que, com certeza, há uma parceria muito forte do governo municipal com o governo federal e, na medida que esse déficit a nível nacional cai, obviamente, aqui em Guarulhos a expectativa é muito boa também. O senhor tem esperanças, então, de ver o problema, se não solucionado de uma vez por todas, porque é muito difícil, já que a população vai crescendo ano a ano, pelo menos bem atenuado aqui na cidade? Com certeza, temos essa esperança, essa expectativa,
Como legislador, estamos aqui trabalhando para isso, vamos cooperar. Tenho conversado com o secretário e dito da disponibilidade nossa. E pelo que nós conhecemos do governo, né, municipal, um governo sério, prefeito Sebastião Almeida, temos visto a sensibilidade que ele tem em relação a essa problemática no município e, com certeza, há de melhorar, com certeza, o déficit em Guarulhos, com certeza, vai cair gradativamente nos próximos anos aí. Tomara. Secretária, fala um pouquinho dos programas habitacionais da cidade, então. O senhor já citou urbanização de favelas, que eu acho importante só a gente retomar, porque eu queria que o senhor explicasse como é que se leva, então, a essas pessoas o serviço de água, esgoto, asfalto, iluminação pública, luz elétrica, enfim. Como é que tem se dado esse programa na cidade? Eu só vou pegar o gancho aqui do pastor Anistaldo. Claro. Que o PAC, quando ele foi criado, o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele foi instituído, ele tinha por objetivo a redução do déficit habitacional em 14% no país. E o prefeito Sebastião Almeida, quando tomou a decisão de a prefeitura entrar no programa, nós entramos com o objetivo de reduzir o déficit também no mínimo em 14%. Bom, se a gente trabalhar com 38 mil, que não é mais 38 mil déficit habitacional da cidade, 14% seriam 5.320 unidades. Nós temos hoje já contratada no município 6 mil, e em processo de contratação mais 6. Quer dizer, se a gente atingir o objetivo dos 12 mil, nós vamos reduzir o déficit da cidade em aproximadamente 28%, né? Só com Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, então, é uma ação que vai trazer assim, uma tranquilidade, uma melhora na condição de vida de muitas famílias. Por outro lado, nós temos o programa de urbanização de favelas, né? Também com recursos do A urbanização seria manter as pessoas onde elas estão, né, no local onde elas estão, e dando para elas as condições que todo cidadão precisa. Né? Se possível. Por exemplo, nós não temos como manter as famílias na cidade industrial satélite com bico onde estão, porque elas estão em vias públicas, né? E lá é um problema. Não há escola, não há unidade básica de saúde, né? Quer dizer, para poder ter esse atendimento, as famílias têm que se deslocar quilômetros, né? Algumas se expondo a risco, né? O caso típico das famílias que estão nas margens do rio Baquirivu, que atravessam o rio Baquirivu numa pinguela, atravessa a rodovia Hélio Smith, atravessa a rodovia Presidente Dutra, para chegar no Parque Secap, para levar os filhos na escola ou na unidade básica de saúde. Então, nesses casos, as famílias não permanecem no mesmo local. Mas, por exemplo, vamos trabalhar aqui com o Santa Cecília. Santa Cecília era uma favela imensa e nós começamos o processo de urbanização, né, para poder levar água, luz, esgoto e construção da moradia. Bom, então nós começamos a fazer por etapa, né? Eu tenho que construir naquela área. Bom, para eu construir naquela área, eu tenho que realocar as famílias para algum local. No passado, eram realocadas a alguns alojamentos de madeirite, e que isso não dava uma condição digna às famílias, porque quem conhece o madeirite sabe que você fala aqui, o outro escuta ali. Você tira a liberdade das famílias, a privacidade, enfim. Então, nós instituímos o auxílio moradia só para os programas do PAC. Então, nós discutimos com a empresa por onde vai começar as obras, realocamos, por exemplo, 200, 300 famílias, elas vão para o auxílio moradia, recebem um valor mensal para pagar aluguel, e a empresa constrói e, concluída a obra, ela retorna para a unidade habitacional dela. Bom, qual o valor hoje repassado pelo auxílio moradia? O auxílio moradia é R$400 para cada família. Para cada família. Por mês, Bom, com a construção, né, das unidades habitacionais, e aí quando a gente fala em habitação, a gente não pode perder de vista que habitação é caríssimo, não a unidade habitacional, né? Mas você levando em conta a infraestrutura, o urbanismo, a recuperação de áreas degradadas, de meio ambiente e tudo mais, o custo é muito alto. Porque nós temos que levar a rede de água, a rede de esgoto, nós temos que ter a preocupação em todo o sistema de drenagem, para que não seja uma área que seja suscetível a alagamento, a enchentes. Então, o custo é alto, né? Feito isso, a gente, então, vai realocando as famílias. E vamos fazendo esse processo gradativamente, tá? Então, esse é o processo de urbanização de favelas que nós fazemos na cidade. Além disso, né, nós temos todo o processo também de melhorias em áreas consolidadas. Tem áreas que nós não verticalizamos, né? Então, nessas áreas que são consolidadas, a gente abre vielas, faz calçamento, leva a rede de água, a rede de esgoto, e as pessoas continuam morando nos mesmos locais que elas já tinham construído. Algumas ocupações já foram feitas mais ou menos, né? O pessoal, quando ocupou, já
fez assim um trabalhinho meio de engenharia e que nos possibilita, então, resolver o problema sem grandes consequências de ter que fazer grandes remoções de famílias. Ok. Este programa também tem o cunho de esclarecer a população, né? Então a gente tem que ser provocativo em alguma parte. Sem dúvida alguma. Vereador, o senhor acha R$400 um valor razoável para se pagar um aluguel aqui na cidade de Guarulhos? Se não preciso, é um valor que ajuda de certa forma, né? E o importante é a ideia em si, né? De ajudar a não deixar as famílias desamparadas, até porque imagina, né, Leandro? Tirar as pessoas daquela condição e dizer, olha, procura um outro local para morar, sem dar uma condição nenhuma. Então, assim, se não um valor preciso, né, para a pessoa estar morando no local tranquilo, no local que era o anseio dele, mas é um valor que vai justamente atender aquela necessidade para o momento. Secretário, a verdade é que há, junto com a urbanização de favelas, um trabalho social feito para oficinas de geração de renda, atividades com as crianças. Há esse trabalho junto com a urbanização de favelas? Sem dúvida. Desde o primeiro momento, quando nós desenvolvemos o projeto, nós fazemos uma reunião com a comunidade, apresentamos o projeto à comunidade, discutimos o projeto com a comunidade e, iniciado o processo, nós temos um departamento de ação comunitária que faz todo um trabalho, no sentido de organização da comunidade, de discutir questão de higiene pessoal, de discutir questão ambientais, de discutir, inclusive, qualificação profissional. Nós temos várias famílias que hoje estão inscritas na SUTACO, que é no órgão do governo do Estado, para fazer artesanato e venda de artesanato, e que elas hoje são chefes de família, né? Todo um processo que nós desenvolvemos na Secretaria. Quer dizer, a Secretaria ela não faz única e exclusivamente um processo construtivo, até porque nós não construímos, diga-se de passagem, viu, Leandro? Nós desenvolvemos o projeto habitacional, discutimos com a comunidade, encaminhamos para a Secretaria de Obras, para que a Secretaria de Obras contrate, que é a vocação da Secretaria de Obras é essa, e aí nós desenvolvemos esse trabalho social com a comunidade, que vai... que a gente chama do pré-obra ao pós-obra. Concluído as unidades habitacionais, as famílias passam a morar, e aí nós continuamos um trabalho, porque viver em condomínio é totalmente diferente, E aí você tem os problemas, Na comunidade você tem gente que tem os porcos, ele quer saber aonde eu vou levar meu porco, não dá para levar para apartamento. Tem gente que tem cavalo, E tem pessoas que sobrevivem, inclusive, da coleta de sucata, e o animal é o grande parceiro dele na carrocinha que faz a coleta. Então, todas essas questões, nós da habitação temos que pensar, trabalhar e equacionar e ajudar essas famílias que vão, por vezes, perder essa fonte de renda. Nós temos que ajudá-las a encontrar uma outra fonte de renda para poder sobreviver. Importante. Programa Minha Casa Minha Vida. O senhor citou 12 mil unidades contratadas, Quantas foram entregues? Não, 6 mil contratadas. 6 mil contratadas. 6 mil em contratação. E para entrega até o final do ano, e aí é bom que a gente esclareça, porque sistematicamente nós somos cobrados. Mas quando que vocês vão entregar? Quem contrata as unidades habitacionais é a Caixa Econômica Federal. Quem é responsável pela obra é a Caixa Econômica Federal. Então, nós temos a parceria com a Caixa e aí a gente faz o processo de cobrança sistemática à Caixa. A Caixa nos assegura que até o final do ano nós entregaremos 1.700 unidades que estão concluídas. E estão em processo de conclusão, conclusão física. Entretanto, a Caixa ainda tem o problema de solucionar questões documental. Você tem que registrar... De cadastramento? Não. Documento mesmo. Porque como é que é o processo do Minha Casa Minha Vida? Eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que é importante explicar. Brevemente. Rapidamente. O empreendedor, ele encontra um terreno, elabora um projeto, apresenta na Caixa, a Caixa observa se o projeto está adequado e se o projeto vai poder cumprir os custos, porque o preço é fechado, é R$76 mil por unidade, incluindo a unidade habitacional, custo do terreno e infraestrutura. Bom, a Caixa faz os cálculos e vê que é possível, ela assina o contrato. E a empresa responde para a Caixa. Quando o empreendimento está pronto, a Caixa me pede para que eu passe o nosso cadastro.
que aqui em Guarulhos estão 140 mil pessoas cadastradas por Minha Casa Minha Vida. Tá? 140 mil, mas nesses 140 mil você vai pegar assim, o seu Antônio, a Dona Maria, o Luizinho e a Mariazinha, todos morando no mesmo endereço. Óbvio, as pessoas querem disputar no sorteio com 4 possibilidades. A propriedade, claro. Então quem dá o prazo de entrega para nós é a Caixa Econômica Federal. Perfeito. E a ação do Minha Casa Minha Vida é basicamente construção de moradia e entrega de conjunto habitacional. Correto. A gente vai fazer mais uma pequena pausa no Câmara em Pauta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais habitação para você na cidade de Guarulhos. Não saia daí. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre habitação na cidade de Guarulhos e recebendo aqui o secretário municipal de habitação, Orlando Fantasini, e o vereador do PSB, Pastor Anistaldo. Vereador, falávamos sobre os programas habitacionais da cidade. O senhor acredita que os programas, então, possam resolver o problema, ou pelo menos atenuar bastante aqui, já que o senhor falou muito dos programas aqui no Câmara em Pauta? Com certeza. A expectativa é essa. Temos acompanhado, junto à secretaria, também ao governo, os programas que estão em andamento. E, com certeza, a nossa expectativa é que o déficit habitacional em Guarulhos diminua gradativamente, né? Mas de forma consistente com o passar do tempo, e isso só tende a melhorar a condição de vida e de moradia da população, Leandro. Só para que a gente não deixe passar, então, tem alguns outros programas para a gente citar rapidamente, secretário. O programa de arrendamento residencial PAR, como é que está hoje na cidade? Não existe mais. Não existe mais. O governo federal extinguiu esse programa. Parceria com a Casa Paulista, com o governo do estado, CDHU Casa Paulista, como é que está? O Casa Paulista é uma parceria entre o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, com o governo do estado. Então, onde você tem empreendimentos que o custo está acima de 76 mil, a Caixa encaminha para o governo do estado para ver se ele tem a disposição de fazer a complementação. Tá? Então, nós aqui temos 5 empreendimentos hoje na cidade que já recebem a complementação do Casa Paulista. Perfeito. E acho que vale a gente colocar aqui também, não sei se como programa habitacional propriamente dito, mas como um auxílio que eu sei que a municipalidade dá aqui ao município que procura, há o programa de moradia econômica, né? Que as pessoas procuram a prefeitura para fazer uma planta econômica de até 70 metros quadrados, se eu não me engano, né? Até 3 dormitórios, e tem lá o respaldo de um engenheiro, que faz um funcionário da prefeitura, que acompanha desde a fundação até o acabamento, é isso? Correto. É um programa de planta popular, antigamente era chamado assim de planta popular, até 70 metros quadrados. A pessoa que é proprietária de algum lote comparece na secretaria, mais ou menos ela diz o que ela pensa, e aí os técnicos da secretaria elaboram algumas propostas e ela escolhe qual delas, e aí nós fazemos o acompanhamento, porque a responsabilidade técnica é de quem assina a planta. Então, por isso que nós fazemos todo o acompanhamento. É para quem quer fazer a autoconstrução, né, vereador? É importante, né, que as pessoas tenham conhecimento, já que o programa é voltado principalmente para a população, que tenham conhecimento que é possível procurar aqui a administração municipal para fazer a planta da sua própria casa, né? Importante. Com certeza, de grande valia essa informação, né, até para o munícipe, quando pensar na construção, né, de forma e de acordo com a legislação, ter essa oportunidade dada pelo município, pelo governo, da pessoa ter a sua planta e poder construir dentro da legalidade. Isso é muito importante. Agora, secretário, há espaço para se construir tantos empreendimentos aqui na cidade? Espaço há, né? A cidade ainda tem espaços, entretanto, nós temos que levar em conta
outros fatores, né? Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, né, que é a revisão do plano diretor da cidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós temos que pensar no crescimento da cidade, mas temos que pensar também em toda a infraestrutura que a cidade vai ter que arcar com esse crescimento. Então, seja desde o aspecto, vereador, do sistema viário, da acessibilidade, do abastecimento de água, da coleta de esgoto. A gente às vezes fala assim, bom, isso é necessário, não, mas ampliando a população, você precisa ampliar as redes de atendimento, seja na área da saúde, da assistência social, e isso tudo implica em novos custos para o município. Quer dizer, o orçamento do município, por vezes, né, ele pode não dar conta de tanta necessidade que esse aumento populacional, acarretado pela vinda de pessoas de outras cidades que vêm morar no município em razão de que, se você levar em conta um apartamento aqui de altíssimo padrão, que custa em torno de 900 a 1 milhão de reais, em São Paulo está custando 3, 4 milhões. Então a pessoa mora com a mesma qualidade em Guarulhos, economizando. E muita gente tem saído de outras cidades para vir morar em Guarulhos. Então nós temos que pensar em tudo isso, né? Então há espaço, mas também nós temos que ter a preocupação de não deixar que esse espaço seja ocupado de uma forma que venha trazer prejuízos no futuro. Uma vez que consigamos construir os apartamentos, digamos assim, né? Quais os critérios para a entrega desses apartamentos, para o cadastramento no Minha Casa Minha Vida, as moradias de interesse social de 0 a 3 salários, de 3 a 10, quais os critérios para entregar esses apartamentos? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é fase 1 e fase 2. O fase 1 é para famílias que ganham até R$ 1.600, né? De forma equivocada, nós sempre falamos, para família até 3 salários mínimos. Não é até 3, é até R$ 1.600. O fase 2 é de famílias que ganham de 3 salários até 10. Esses vão diretamente no empreendimento que está sendo construído e, se tiver interesse em adquirir, eles vão na Caixa, né? E vão lá até fazer porque conseguem financiamento diretamente, isso, né? E aí eles têm um subsídio que pode chegar até R$ 25 mil, dependendo da renda da família. O fase 1, que é até R$ 1.600, as pessoas têm que fazer a inscrição ou na Secretaria de Habitação ou através do site da Prefeitura, e entra na página da Secretaria de Habitação, tem lá, cadastramento Minha Casa Minha Vida. Ele clica lá, vai abrir o espaço para colocar o CPF dele. Se o CPF dele já não estiver cadastrado, abre uma página, ele faz todo o cadastramento, ao final ele já gera a inscrição dele. Quer dizer, não precisa nem ir na Prefeitura, mas lá na Secretaria de Habitação, mas querendo, nós também fazemos lá. Bom, o programa ele tem 6 critérios, 3 do Conselho Nacional de Habitação e 3 do Conselho Municipal de Habitação, que é morador em área de risco, mulher chefe de família e portadores de deficiência. São as prioridades esses? Não são prioridades, são 3 critérios. São 3 critérios, ok. E os 3 critérios no município mulher vítima de violência, moradores em áreas de preservação ambiental e egresso do sistema penal ou morador de rua. Para cada cadastro, eu tenho que lançar uma pontuação. Tá? Então, por exemplo, o Orlando Fantasini mora numa área de risco, ele tem 1 ponto, mas ele não é mulher vítima de violência, ele não é portador de deficiência, ele não mora em área de APP e ele também não é egresso do sistema penal. Então, eu fiz 1 ponto. E a dona Maria, ela mora em área de risco, ela é mulher chefe de família, ela tem uma filha portadora de deficiência, ela foi vítima de violência doméstica e ela não, a única coisa que ela não é egressa do sistema penal, moradora de rua. Ela fez 5 pontos. A lei determina que o grupo 1, eu separei as famílias que tenham entre 5 e 6 pontos. E o grupo 2, as famílias de 0 a 4 pontos. 75% das unidades a serem sorteadas serão sorteadas para o grupo 1 e 25% das unidades ao grupo 2. Então, esse é o procedimento do Minha Casa Minha Vida. Importante a gente saber, muito válido. Eu acho importante também, vereador, o senhor como pastor aqui, membro da Câmara, dar um conselho para as pessoas. Claro, às vezes essas pessoas não têm oportunidade de assistir ao Câmara em Pauta porque passa numa TV fechada, na internet, mas de repente alguém assiste, pode passar informação e é importante. Porque tem muita gente que ganha o apartamento também do Minha Casa Minha Vida e vende. E vende por um preço de banana e depois acaba ficando novamente sem casa e não pode se inscrever novamente no programa. O que o senhor falaria para essas pessoas, vereador? Isso é muito importante frisar aqui, até porque no início desse programa aqui a gente falou sobre a importância da casa própria, né? E quando a gente fala de casa própria, a gente fala de sonho. Uma vez que a pessoa
através desses critérios que foram colocados aqui pelo secretário, né? Ele foi sorteado, ele teve o privilégio de adquirir a sua casa própria, né? Que eles preservem isso com carinho, né? É um sonho que ele realizou e eles não podem, por qualquer motivo, né, se desfazer desse sonho que ele lutou por tantos anos, né? Às vezes por uma vida inteira. Então, é bom que as pessoas entendam que a casa própria é um fator fundamental para a família, né, Leandro? Porque casa própria não só é 4 paredes com um teto, né? É o local do amparo da família, do ponto de encontro da família, e vale a pena valorizar de forma precisa, né, este cantinho que Deus proporcionou para as famílias morarem. É importante informar, e normalmente as escrituras vêm no nome das mulheres, né, para que se evite... porque normalmente as mulheres ficam mais, né, no lar, evitam de vender, de fazer algo por impulso, de repente. Com certeza. Então, é bom a gente frisar isso, que é uma questão muito válida e fica como informação para que ninguém faça isso, principalmente se você teve a oportunidade que Deus deu de ganhar a sua casa. Para a gente mais ou menos encaminhar ao final do programa, secretária, falar sobre 2 obras, uma do aeroporto e uma do Rodoanel. Aeroporto, tem gente em Cumbica, perto do aeroporto, reclamando que pode ser despejado, pode ter que sair do terreno. Procede essa reclamação, essa informação? Não, olha, o que acontece é o loteamento chamado, né, loteamento não, é uma ocupação chamada Malvinas, né, que é histórico da década de 90, e que, à época, a Infraero, que é a proprietária da área, já havia entrado com uma ação de reintegração de posse e, por motivos políticos, se suspendeu, enfim. O aeroporto, obviamente, ele precisa das áreas dele, né? Então, o que a concessionária que recebeu em concessão a administração do aeroporto nos procurou para a gente fazer um diagnóstico da área. Tá? O que implica esse diagnóstico? Implica em nós sabermos quantas famílias lá moram, qual a condição que elas moram, né? Porque uma das políticas do prefeito Sebastião Almeida é que ninguém será despejado e jogado no meio da rua, né? Não sei se vocês sabem, no Novo Portugal nós tivemos um certo atrito com a Infraero, porque a Infraero queria cumprir única e exclusivamente a lei, ou seja, a área é minha, está desapropriada, eu estou pagando a indenização, podem ir embora. Só que você tem pessoas que não são proprietárias do terreno e que tinham uma casinha que a indenização não chegaria a 10 mil reais. Com 10 mil reais, essa pessoa ia receber, ela faria o quê? Ela iria para uma outra favela. E quem ficaria com o problema? O município. Então, com essa empresa, a GRU Airport, nós negociamos que as famílias que não tivessem uma indenização, que pudesse levá-las a adquirir um outro imóvel, que eles comprassem unidades do Minha Casa Minha Vida, que foi autorizado pelo Ministério da Cidade. Então, tem pessoas no Jardim Novo Portugal que serão realocadas para o Minha Casa Minha Vida porque compraram a unidade, né? A GRU Aeroporto cumpriu isso aí. Então, nós estamos fazendo o mesmo processo. Se, porventura, que ninguém sabe se vai ou não, né? E aí tem setores, né, que têm procurado levar desinformação dentro da comunidade, né? E às vezes a gente lamenta e que fazem isso por um interesse meramente político, né? Não estão preocupados com a comunidade. Nós temos nos reunidos com a comunidade lá e explicado que a GRU Aeroporto não sabe o que vai ser feito com a área, ela precisa de um diagnóstico até para dialogar com a ANAC, porque a ANAC que é a responsável da fiscalização, e nós do município queremos também que tenha esse diagnóstico e queremos participar desse diálogo com a ANAC, porque talvez para quem esteja longe lá em Brasília é muito simples falar, não, a área tem que ser desocupada. Só que a desocupação da área implica em problemas sociais no município. Então, a GRU Aeroporto acordou conosco de fazermos juntos e dialogarmos juntos e manter a comunidade informada de cada passo que nós iremos dar. Tá? Então, por isso a empresa estaria fazendo o cadastramento das pessoas pois ali. Pois sob a nossa supervisão. O Rodoanel... O Rodoanel, só queria entrar numa questão específica, bem rapidinho, a gente já está chegando ao final do programa. Algumas comunidades seriam cortadas ao meio, né, pelo que a gente viu do traçado. Uma parte da Vila União, poucos moradores ficariam isolados num canto e os outros para o outro lado, né, alguns mais perto das zonas protegidas de vegetação, outros para o outro lado. Como é que o município está vendo essa questão? Há uma temeridade por parte do município de que essas
essas pessoas fiquem sem moradia, embora o Rodoanel seja uma obra do governo do estado? Não, nós não temos esse temor, até porque também nós estamos num processo trabalhando conjuntamente e acompanhando todo o processo de aprovação das obras, porque o município também acompanha isso. A DERSA, né, já está em contato com a CDHU e a CDHU conosco, no sentido de nós viabilizarmos empreendimentos aqui na cidade do Minha Casa Minha Vida para atender todas as famílias que, porventura, terão que ser deslocadas em razão do Rodoanel. Então, óbvio que a gente está atento, né? A gente não tem descuidado. O prefeito deixou claro que não gostaria de ter nenhuma comunidade isolada, né? E que, ainda que não seja atingida pela faixa de rolamento, mas que é responsabilidade do DERSA também não deixar famílias em situação de isolamento, porque o isolamento vai criar. As famílias são obrigadas a criar alternativas. E as alternativas podem não ser as melhores para a cidade nem para a própria população. Com certeza. Se o você impacto do Rodoanel será grande. Se você me Para a gente permitir, eu encerrar, queria então, secretário, rapidamente... já pedindo as considerações finais também, já agradecendo pela sua vinda aqui ao Câmara em Pauta. Eu queria só falar, né, a Secretaria de Habitação, além dessas questões, nós fazemos regularização fundiária, ou seja, loteamentos que foram feitos no passado, as pessoas não têm o título, o documento, então nós fazemos a regularização. Nós temos regularizado mais de 1.000 lotes por ano. Nós estamos acima da média do Estado, né? Em que pese as pessoas dizem, olha, aqui não se faz regularização fundiária. Faz sim. E temos feito muita regularização, é só levantar a média do Estado, nós estamos acima da média do Estado na regularização fundiária aqui no nosso município. A outra questão, eu queria agradecer à Câmara Municipal, que tem sido uma grande parceira aqui da Secretaria de Habitação, que por vezes, para a gente conseguir fazer a regularização fundiária, vem projetos aqui para autorizar o município a contrair empréstimos, né, junto ao programa Pró Moradia, para que nós tenhamos o dinheiro para fazer a urbanização da favela. Então fica aqui, na pessoa do pastor Anistaldo, do agradecimento da Secretaria de Habitação e do prefeito pelo apoio incondicional que a Câmara tem dado no que diz respeito à política habitacional da cidade. Muito obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Pastor Anistaldo, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta hoje. Obrigado, Leandro. Quero agradecer, né, a oportunidade que a gente tem de discutir aqui um tema tão importante para todo o município e dizer que nós estamos à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Vale a gente ressaltar que, na verdade, a gente fez um pequeno recorte, como eu disse no início do programa, sobre habitação na cidade de Guarulhos, porque o tema é muito complexo, é muito extenso, ainda tem muita coisa a ser tratada e, com certeza, voltará aqui no programa em outras oportunidades este tema. E também já adianto que teremos um Câmara em Pauta sobre Rodoanel, já que a gente falou aqui do Rodoanel, teremos um especificamente para falar sobre essa questão aqui na cidade de Guarulhos. Já agradeço a sua oportunidade, agradeço ao carinho da sua audiência. Lembrando a você, não conseguiu ver ao vivo o programa? Não tem problema nenhum. Entre lá no nosso site, camaraguarulhos.sp.gov.br. No lado esquerdo tem lá o menu TV Câmara. Clique lá e você vai ver todos os programas anteriores, assim como o Jornal da Câmara e o programa Nossos Vereadores. Inédito, estamos na televisão, operadora NET de TV por assinatura, canais 7 digital, 98 analógico, toda sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nos vemos numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.